Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, tome seu assento. Muito obrigada pela recepção. Eu quero já pedir para você localizar comigo na sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas. Glória ao nome do nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Glória ao nome de Jesus. Enquanto a gente vai localizando Lucas, capítulo de número 24, eu quero falar da minha alegria e da minha gratidão por nós estarmos juntos aqui nessa noite. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de todos os irmãos que mais uma vez me recebem aqui, a toda a mocidade, muito obrigada. Deus abençoe a vocês pelo carinho, a liderança, muito obrigada. Deus abençoe o pastor da casa também. Deus abençoe todos os irmãos, todos os obreiros. Eu trago a minha saudação de paz. Estou muito alegre de estar aqui nessa noite também. Os meus amigos que vieram de muito longe. Eu dei essa ênfase porque é muito longe. E a minha amiga Bianca também, que está sempre comigo, minha amiga, minha assessora. A Fernanda Larissa também, uma amiga, Deus abençoe, muito bom estarmos juntas aqui. Irmãos, eu desde já, vou pedir paciência a vocês. Eu, desde quinta-feira, estava com a minha voz muito ruim e eu fui cuidando, né, fui fazendo os tratamentos necessários, mas hoje eu acordei quase sem voz. E eu estava ali sentada, e eu queria muito poder gritar da glória alto, que eu não consigo entrar na presença do meu Deus e ficar de boca fechada, para mim não dá. Mas eu estava ali me segurando para poupar um pouquinho da minha voz, porque ela está muito debilitada. Então, eu já vou pedir a vocês paciência, a gente vai devagar, mas devagar a gente vai chegar lá. Eu tenho uma palavra de Deus para essa noite, para o seu coração. E eu não tenho dúvidas de que o Senhor já falou conosco e vai continuar falando. Capítulo de número 24 do Evangelho segundo escreveu Lucas. A gente vai ler a partir do versículo de número 13. Antes de nós lermos rapidamente, eu vou apresentar para vocês esse livro que eu trouxe, Põe-te em Pé, Prosseguindo Após um Trauma. É um livro de minha autoria que o Senhor me deu de presente. Nós lançamos esse livro no final do ano passado, no dia 28 de novembro de 2022. E esse livro tem sido uma bênção, irmãos. Esse livro conta a história de um milagre, né? Há 2 anos atrás, no ano de 2021, em maio, eu sofri um acidente. Esse acidente quase me desenganou. Nesse acidente, eu perdi uma vértebra da minha coluna, minha L1. Quando eu cheguei no hospital, já estava completamente esfarelada. Eu tive que passar por uma cirurgia de emergência, que durou aproximadamente 11 horas. E nessa cirurgia, eu ganhei de presente uma prótese na coluna, 2 placas, 8 parafusos. Mas naquele dia, Jesus entrou no Hospital São Luís, lá no Anália Franco, no Tatuapé, para dizer que Ele ainda é o dono da última palavra. Porque durante todo o processo cirúrgico, os médicos diziam ao meu esposo, aos meus pais, o seguinte: se preparem para cuidar dela, ela não vai mais andar, se preparem para cuidar dela, a lesão dela foi muito grave, se preparem, ela já perdeu muito sangue durante a cirurgia. Mas enquanto isso acontecia do lado de fora, do lado de dentro, eu via um varão de branco se aproximando de mim, colocando a mão na minha cabeça, e Jesus disse: Isabela, não se preocupe, vai ficar tudo bem. E como Ele é o dono da última palavra, eu estou aqui para dizer que Jesus ainda faz milagres. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua operando, Ele continua fazendo, Ele continua sendo o dono das causas impossíveis. O que é difícil para o nosso Deus? Nada. Era difícil para os médicos dar uma resposta concreta para a minha família. Oh, glória! Mas enquanto para eles era difícil alegar alguma coisa, Jesus entrou e garantiu: vai ficar tudo bem. E a palavra dele se cumpriu e tem se cumprido até hoje na minha vida.
Então o Senhor me entregou a mensagem desse livro. Esse livro fala sobre esperança. Esse livro fala sobre a resposta de Jesus, que muitas vezes não vai ser do jeito que a gente quer, mas com certeza vai ser do jeito que a gente precisa. Porque muita gente já se questionou em alguns eventos traumáticos, em alguns processos, o seguinte: o Senhor não poderia ter me poupado disso? O Senhor não poderia ter impedido que isso acontecesse comigo? Eu nunca fiz essa pergunta para o Senhor, porque eu já sabia a resposta. Eu nunca ousei perguntar: Senhor, o Senhor poderia ter impedido o meu acidente? Eu nunca ousei perguntar isso, porque eu já sabia a resposta. Poder impedir, Ele pode. Mas o que Ele quer nos ensinar durante o processo? Eu aprendi coisas com o Senhor que eu digo, irmãos, com toda certeza e sinceridade no meu coração, foi bom passar por tudo o que eu passei. Para aprender o que eu aprendi, foi bom. O que eu recebi de Deus durante esse processo, eu não receberia de outra forma. Foi necessário. E o Senhor tem impactado a muitas pessoas. Todos os lugares onde eu passo, eu sempre faço questão de falar sobre esse livro. Esse livro não é sobre mim, apesar de contar o testemunho completo dentro desse livro e compartilhar tudo o que eu aprendi nesse processo, tudo o que o Senhor me ensinou, tudo o que Ele falou, tudo o que Ele fez, todas as mensagens de esperança, de fé, que o Espírito Santo me falava todos os dias durante o meu processo, estão dentro desse livro. Mas eu sempre digo isso: esse livro não é sobre mim, esse livro é sobre o Deus que me colocou de pé. É sobre Ele, sempre será sobre Ele, sempre será sobre Ele. Eu tenho visto a mão do Senhor fazendo o que Ele disse que faria. Esse livro tem impactado a muitas vidas. Eu recebo diariamente, sem brincadeira, todos os dias eu recebo um testemunho sobre o que o Senhor tem feito através desse livro. Esses dias mesmo eu estive com uma amiga e ela ainda não tinha tido a oportunidade de ter o meu livro, e aí eu dei o livro para ela. Uma semana depois a gente se encontrou, e ela, há 2 anos atrás, também passou por um processo muito difícil. Ela perdeu a mãe, e agora a avó dela está numa situação muito difícil, enfim. E aí ela sentou comigo e ela falou assim: no dia que eu estava muito desesperada, eu falei: deixa eu ler o livro da Bela. E eu comecei a ler, e ali o Espírito Santo falou comigo. E eu comecei a sentir calma no meu coração. E Jesus me deu uma direção sobre o que fazer diante do que eu estava passando, do que eu estava enfrentando. E ela começou a me contar isso em lágrimas. E Jesus me lembrou do que Ele me falou há alguns bons anos atrás. Um dia Jesus disse assim para mim: Isabela, eu vou te dar um livro, e esse livro vai ser para a glória do meu nome. E Ele tem feito isso. Então, ao final do culto, se você quiser adquirir, eu trouxe alguns exemplares. Nós estaremos ali à frente, pode ser? Estaremos ali à frente. Você pode passar lá, a gente tem maquininha de cartão de crédito, aceitamos Pix, dinheiro. O valor do livro é de R$ 39,90. Comprando esse livro, você estará diretamente plantando uma semente no meu ministério e, obviamente, sendo abençoado, porque esse livro é, de fato, uma bênção. Amém? E eu quero ver os jovens lá, porque o pastor falou que vocês têm dinheiro, tá? Eu guardei essa palavra. Estou brincando, mas vai abençoar vocês. Capítulo de número 24, verso de número 13. Eu serei bastante objetiva sobre aquilo que Deus colocou em meu coração para essa noite. Acompanhe comigo na sua Bíblia. A minha versão é King James atualizada. O texto diz assim: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, eis que o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa?
E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explanar: Ora, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte, e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas agora, já é hoje o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam lhes informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois já se faz tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. O último verso. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e reconheceram, oh glória, e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante deles. E você pode dizer amém? E glória a Deus por esta palavra. Glória ao nome de Jesus. Se você puder agora, segure na mão de alguém que está perto de você. Mas se essa pessoa segurar na sua mão de qualquer jeito, já vai dando uma apertada na mão dessa pessoa. Fala para ela assim: segura na minha mão direito, que agora você vai ser boca de Deus para a minha vida. Pode falar. Fala para ela: pega na minha mão direito, que agora Jesus vai te usar para falar comigo. Quando eu contar até 3, você vai dizer para pelo menos 2 pessoas o seguinte: tem uma mesa aqui para você. Calma, não contei até 3 ainda. Você está segurando direito na mão dessa pessoa? Então eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, você vai dizer para pelo menos 2 pessoas: tem uma mesa aqui para você hoje. 1, 2, 3. Tem uma mesa aqui para você hoje. E você precisa entender o sentido dessa mesa.
e o que essa mesa vai fazer com você ainda hoje. Se você conseguiu prestar atenção no que nós lemos, você já discerniu qual é o contexto. Se não, rapidamente eu te explico. Eles disseram: o nosso Senhor, Jesus, foi entregue pelos nossos líderes, pelos principais da sinagoga, e nós tínhamos uma expectativa a respeito dele. Nós pensávamos que era ele que restauraria para sempre Israel. Mas ele foi entregue, ele foi morto, e já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então, o contexto básico e simples é o seguinte: esses homens estão em uma caminhada, em uma jornada, no 3º dia depois da morte de Jesus. É domingo, e eles tomaram uma decisão. E a decisão que eles tomaram estava pautada na angústia que eles estavam sentindo. Porque só quem caminha de fato com Jesus entende o impacto que ele causa na vida de quem anda com ele. Você nunca vai compreender o impacto da presença de Jesus se você não estiver disposto a andar com ele. Para você sempre vai ser mais um culto, mais uma festividade, mais um domingo, mais um dia na igreja. Mas para quem anda com Jesus, nunca é só um culto, nunca é só mais uma festividade, nunca é só mais um dia na igreja. Para quem anda com Jesus, a presença dele é impactante demais. Para quem anda com Jesus, ter ele lado a lado, caminhando com você, sentir que ele está na tua vida, sentir que ele está pertinho de você, é um impacto muito grande. Porque quando Cristo se manifestou, o povo passou a ver o que nunca tinha visto antes. Cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo, paralíticos se levantando, tempestade sendo acalmada, pão e peixe sendo multiplicado, mortos ressuscitando, demônios batendo em retirada. Eles nunca viram isso antes. Mas quando o Verbo se fez carne e andou entre nós, os homens viram a luz, os homens viram resplandecer a glória de Deus por intermédio da vida de Cristo Jesus. Então veja, os que começaram a andar com ele, ou melhor dizendo, os que foram chamados para andar com ele, passaram a viver uma novidade de vida. Porque quando Jesus te chama, ele não tem nada menos do que isso para você: novidade de vida. Quando Jesus te chama, ele não te chama para continuar caminhando, trafegando nas mesmas áreas, nos mesmos ciclos repetitivos, na mesma coisa. Quando Jesus faz um chamado a alguém, ele está chamando este alguém para uma novidade de vida. E eu já quero começar a liberar algo sobre a vida de alguém aqui nesta noite. Se você está ouvindo o chamado do Senhor, se você está ouvindo Jesus te chamar, se prepare para viver uma novidade de vida. Se prepare para começar a viver o que você nunca viveu. Se prepare para começar a experimentar o que você nunca experimentou. Se prepare para atender a este chamado e nunca mais ser a mesma pessoa. Jesus vai pegar quem as pessoas normalmente desprezariam.
Jesus vai chamar quem normalmente alguém olharia e diria assim: esse não serve para nada. Jesus vai chamar quem alguém olha e diz assim: olha, eu acho que não dá para nada, eu acho que não serve para nada, eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. O meu Jesus, o teu Jesus, é aquele que pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Pega aquelas que não são para confundir aquelas que são. E foi o que ele fez com quem andou com ele. Ele pegou gente que a sociedade despreza, gente que as pessoas olham e dizem assim: não, esse aqui não vai chegar em lugar nenhum. Gente que as pessoas olham e dizem: jovem demais, velho demais. Gente que as pessoas olham e dizem assim: não, esse aí não tem jeito, esse aí não tem o que fazer, vai viver essa vida para sempre, vai andar desse jeito para sempre, a vida dele é de ciclos repetitivos, a vida dela é desse cenário repetitivo o tempo todo. São a estes que Jesus passa a chamar, e quando Jesus chama estes, eles vão viver, vou dizer novamente, a novidade de vida, porque agora com Cristo, andando com Cristo, caminhando com Cristo, vivendo com Cristo, eles vão ver que apesar deles não terem nada, Ele tem tudo. Apesar deles não serem nada, Ele é tudo. Apesar deles não poderem nada, Ele pode todas as coisas. Eles vão entender o poder desse Deus, eles vão entender o tamanho do poder do Senhor, porque eles vão olhar para si e vão dizer: nós não temos nada, o que é que Ele viu em nós? Nós não podemos oferecer nada, o que será que Ele quer de nós? Mas eles vão conhecer algo que nós já conhecemos, e esse algo se chama graça, favor sem mérito. Não merece, mas eu escolhi. Não merece, mas eu chamei. Não merece, mas eu vou levantar. Não merece, mas eu vou usar. A graça se manifestou e chamou das trevas, e chamou das trevas para a luz homens a quem ninguém dava nada, mas por quem Jesus deu tudo. Oh, aleluia! Você tem noção do investimento que o céu fez em você? Quando você investe, preste muita atenção, quando você investe algo em alguém, a chance de dar certo e de dar errado, mas não a chance do investimento ser revogado. Está feito. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi investir nessa geração, neste tempo, e de maneira mais pessoal, na tua vida, o que ninguém jamais poderia. Ele fez o que ninguém jamais faria. Nem você poderia fazer, ninguém, mas Ele investiu a sua própria vida, Ele investiu tudo o que Ele tinha. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu bem mais precioso, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas quem recebeu esse investimento, oh glória ao nome de Jesus, e vai fazer ele gerar, receberá a vida eterna. O céu já investiu em você. Não, vou dizer para você entender, o céu não vai investir, já está feito, Ele já investiu. E não há possibilidade de ser revogado o investimento que Ele fez. Esses homens são tirados do nada, e é dada a eles a dádiva, o privilégio de caminhar com Cristo. Eles serão testemunhas ocular dos milagres de Jesus, de tudo aquilo que Jesus fez na terra. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Jesus veio para cumprir um propósito.
que já existia antes da fundação do mundo. Porque é o que a Bíblia diz. O cordeiro não foi preparado quando o homem peca. Erroneamente nós pensamos assim. Erroneamente nós pensamos que Deus teve que resolver um problema da humanidade. De maneira nenhuma. O cordeiro já estava preparado ainda antes da fundação do mundo. Ele já estava pronto, aguardando a hora de se manifestar. Ele se manifesta e ele tem uma missão a ser cumprida. Que missão? Ele vai ao Calvário, ele vai às últimas consequências. Ele vai até a última gota de sangue para fazer esse investimento na vida de cada um de nós. A Bíblia vai dizer para nós que se aproxima a hora e ele vai se reunir com os seus discípulos. E a última vez que Jesus se reúne com os seus discípulos é em volta de uma mesa. Nessa mesa tem gente que vai negar, tem gente que vai trair, tem gente que vai se esconder, mas ele está sentado na mesa e está dando pão para todo mundo. Nessa mesa tem gente que vai ficar tão apavorado que não vai conseguir nem sair de casa nos próximos dias, mas ele está sentado na mesa e está dando cálice a cada um deles. Nessa mesa tem gente que daqui a pouco vai vender Jesus por algumas poucas moedas, mas ele está sentado nessa mesa ainda. Nesta mesma mesa tem um que vai dizer: eu não conheço ele, mesmo tendo estado com ele tanto tempo. Nessa mesa tem um que vai se amedrontar, vai se esconder, mesmo tendo deitado a cabeça no peito dele. Mas Jesus não levanta da mesa. Jesus permanece nessa mesa e ele vai instituir ali a cerimônia para nós relembrarmos todos os dias, todos os meses na nossa cultura, para nós relembrarmos o sacrifício dele. Sentados naquela mesa, Jesus vai começar a dizer: este é o meu corpo que é partido por vós. Naquela mesa, sentado com eles, Jesus vai pegar o cálice e vai dizer: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Reúnam-se para comer do meu corpo, reúnam-se para comer do meu sangue. Mas naquela mesa ele vai declarar dizendo: um de vocês vai me trair. Pedro vai dizer: Senhor, quem vai te trair? Não, estaremos contigo até o fim. E ele vai dizer: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, antes da troca da guarda romana, 3 vezes você vai me negar. Ele olha para Judas e diz: faz o que você tem que fazer. Mas ele ainda está na mesa. Eles vão para o Getsemane. E no Getsemane, eu não sei como alguém ainda duvida da humanidade de Jesus. Porque o mais humano que ele pôde ser, ele foi no Getsemane. Sabendo do seu propósito, ele ora em agonia. Sabendo do seu propósito, ele está tão angustiado que dos poros dele não sai suor, sai sangue. Sabendo que iria passar, porque o cálice dos nossos pecados, das nossas chagas, das nossas iniquidades, de toda a podridão humana passa diante dele, e ele sabe o que vai ter que sofrer para beber daquele cálice. Por isso ele vai orar ao Pai e vai dizer: Pai, se for possível, afasta de mim. Mas o texto vai dizer para nós que o Deus Pai vai mandar um anjo para lhe consolar. Sabe o que é isso? O anjo estava dizendo: aguenta firme, você vai passar, você vai. Ele está em agonia, ele está orando angustiado, e daqui a pouco ele levanta, e os seus estão dormindo, mas eles não estão dormindo porque não ligam, eles estão dormindo porque estão sentindo um clima estranho no mestre, estão sentindo que alguma coisa vai ficar muito difícil daqui a pouco. E quem é que não entra em colapso, em ansiedade ao ver o seu mestre desse jeito? Eles preferem dormir. Jesus levanta e diz: vocês não
não conseguem vigiar nem mais um pouco, e daqui a pouco Judas vai chegando, e ele chega com a comitiva que vai prender Jesus. Pedro, no ímpeto, vai tirar uma espada da bainha, vai mirar na cabeça de Malco, mas vai errar e vai cortar só a orelha. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: guarda a tua espada na bainha, quem vive pela espada por ela morrerá. Você acha, Pedro, que se eu não quisesse, eu não rogaria ao Pai e miríades de anjos viriam para me defender? Mas eu vim para cumprir tudo que está escrito ao meu respeito. Ele está sendo, presta atenção, ele está sendo traído. A comitiva que vai prender ele tem um sem orelha. Ele vai abaixar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando os teus olhos estiverem fitos no propósito, você não vai se importar tanto assim com quem quer te destruir. Quando os teus olhos estiverem no teu propósito, deixa quem veio prender, deixa quem traiu, deixa quem levantou da mesa, segue em direção ao Calvário, segue em direção ao lugar onde o seu propósito vai se cumprir. Pedro, eu vou te lapidar, você ainda não está pronto. Porque quando você estiver pronto, você vai entender que não é com espada que eu luto. Quando você estiver pronto, você vai entender que a minha luta não é no grito. A minha luta não é, ai, agora ela vai ver quem eu sou. A minha luta é no Getsemane. O que eu tinha para lutar, eu já lutei na oração. O que eu tinha para guerrear, eu já guerreei aos pés dele. Agora é com ele. Agora ele vai agora ele vai fazer o que ele quiser. Agora ele vai agir como ele quiser. O que eu tinha para lutar, eu luto dentro do meu quarto, eu luto de joelhos, eu luto pedindo misericórdia, eu luto pedindo cobertura, eu luto pedindo para que ele venha. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui? Solta essa espada. Mandorek alabarassúria. Solta essa espada, eu não te chamei para isso. Solta essa espada, eu não te chamei para guerrear assim. Solta essa espada, porque hoje eu estou entrando nessa guerra com você. E a guerra que eu entro com você, ela não é ganha com espada. Você não vai vencer essa guerra confrontando ninguém. Você não vai vencer essa guerra se rebelando contra ninguém. Entra no teu quarto, rebacandarai. Dobra o teu joelho, derrebacandarai. Entra em oração, debai. Faz um propósito comigo e eu vou contigo até o fim. De lá Jesus vai ser enviado a 6 julgamentos. 3 julgamentos judaicos, 3 julgamentos romanos. Vai ser condenado nos 6. Ninguém consegue explicar qual é o crime dele, mas querem o condenar. Ninguém consegue explicar qual é o crime dele, mas querem o condenar. Porque quando você estiver na rota do propósito de Deus, vai ser assim: vão se levantar sem motivo, vão falar sem ter o que falar, vão fazer, aleluia, vão tocar, vão querer afrontar, vão querer colocar um espinho mesmo sem motivo. Mas o Senhor está dizendo: continua caminhando, continua caminhando, eu sou contigo, vai, vai, vai.
Eles não têm do que te acusar e estão acusando, mas continue, baracalabai. Mas continua caminhando. Olha para mim, não olha para eles não. Olha para o propósito, não olha para eles não. Vai, ele é condenado em 6 julgamentos. Seu corpo dilacerado, machucado. Jesus é humilhado. Eles levam Cristo às últimas consequências. Colocam ele do Calvário. E no Calvário, lembra do dia que o mar se abriu para o povo passar? No Calvário, o êxodo da igreja. O mar que impede chegar do outro lado na salvação está fechado. Mas no Calvário, Jesus vai dizer: está consumado. Era como se o mar que nos impedia de chegar à salvação naquele momento fosse aberto e a gente pudesse atravessar. Estamos atravessando ainda, porque um dia Canaã vai nos ver chegar lá. Está consumado, está feito, está acabado. Ele morre. Todos, sem exceção, todos os seus discípulos conhecem as Escrituras. É cultura. Eles têm que aprender desde criança sobre as profecias messiânicas. Todos conhecem as Escrituras. Algum lembra? Nenhum. Algum deles lembra daquilo que Isaías disse? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não, ninguém lembra. E o que resta na sexta-feira é dor, desespero, choro, medo. Um indo para um lado, outro indo para o outro lado. A sexta-feira é um dia muito tenebroso para todo mundo que amava Jesus. A sexta-feira é o dia do fim. Parece que o grito que ecoa na alma de todos aqueles que amavam ao Senhor, o grito da alma deles na sexta-feira é: acabou. Já era. Não tem mais chance. Toda a confiança que vocês depositaram nele, acabou no Calvário. E o Senhor, nessa noite, visita alguém que está exatamente com essa exclamação na alma: acabou. Não vai ter jeito. Não vai ter possibilidade. Não vai ter chance. E Jesus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar de uma coisa. Esses 2 discípulos ouviram a sua alma gritar na sexta-feira: acabou. Não tem chance. Não tem possibilidade. Não vai acontecer mais nada. Acabou. E a ideia deles é: se acabou, se não tem mais chance, se não tem possibilidade, se realmente não vai ter jeito, se realmente tudo aquilo que nós idealizamos viver nele, com ele um dia, realmente nunca vai acontecer, então vamos fazer o seguinte: vamos embora. O texto começa dizendo que naquele dia eles 2 estavam caminhando a um povoado chamado Emaús, que ficava aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Vou te fazer uma pergunta.
e você me responda. Presta atenção. Eles poderiam mudar de país. Eles poderiam ir lá para o outro lado do Oriente. Mas eles vão a um lugar a 11 quilômetros do lugar da promessa. Te pergunto, 11 quilômetros é longe? Para quem pode ir para outro país, vamos lá, vou melhorar. Para quem pode ir para outro país, já que está decidido a se desligar de tudo, a ir embora mesmo, para quem pode ir para outro país, 11 quilômetros é longe? Eu gastei 25 para chegar aqui. 11 quilômetros, e cheguei. 11 quilômetros não é nada para quem pode ir para o outro lado. Já que a ideia é se afastar, já que a ideia é ir embora, já que a ideia é acabar com tudo, então não vai a 11 quilômetros, vai embora logo. Só que a ideia é, preste muita atenção, se eu ficar em Jerusalém, eu estarei em entrelinhas dizendo que eu ainda acredito que vai acontecer o que ele disse que aconteceria. Então é o seguinte, eu não vou sair de Jerusalém, eu só vou me afastar dela. Isabela, não entendi ainda, você vai entender. A ideia para alguém que está tão frustrado, tão decepcionado, tão acabado, é, se eu permanecer nisso aqui, eu vou estar dizendo, sem dizer, a minha permanência vai estar dizendo que eu acredito que alguma coisa pode acontecer aqui. E como ele quer se convencer que não acredita mais, e como eu não acredito mais, porque dizer que não acredita mais é mais fácil do que lidar com a dor de uma nova decepção. Dizer que não quer é mais fácil do que lidar com a dor de dizer eu quero e não ver acontecer. Então o Senhor está dizendo para alguém, você entrou aqui dizendo, Senhor, eu não quero, mas você quer. Você entrou aqui dizendo, Senhor, eu acho que não vai dar certo, com o seu coração dizendo, vai dar certo, vai dar certo. Então o que é mais fácil? Não mudo de país, não vou me embora, não acabo com tudo de uma vez, fico, mas fico longe. Fico, mas fico dizendo que não quero. Fico, mas fico dizendo que não acredito. Fico, mas para mim é mais fácil lidar com essa sensação de, eu não queria mesmo, do que lidar com aquela frase, eu queria tanto, mas não deu certo. Então, o que significa a ida para Emaús? A ida para Emaús é a ida de um coração que diz eu quero, mas de uma boca que fala não quero. A ida para Emaús é, deixa eu me afastar de Jerusalém, porque se eu ficar em Jerusalém, eu vou estar dizendo que eu quero, e eu não quero. Quer sim. Só não tem coragem de enfrentar e ir até o fim para ver o que vai acontecer. Querer, quer, mas está com medo de sofrer de novo. Querer, quer, mas está com medo de dar tudo errado. Mas o céu me trouxe aqui para falar ao coração de alguém. Esses dois estavam dizendo, bora para Emaús, porque em Emaús a gente fica tranquilo. Em Emaús a gente não se envolve com discípulo. Em Emaús a gente não vai para lugar nenhum. Em Emaús a gente não precisa nem dizer que é crente. Vou falar do jeito que Deus está mandando. Em Emaús ninguém sabe que eu prego. Em Emaús ninguém sabe que eu canto. Em Emaús ninguém sabe do meu passado. Em Emaús ninguém sabe do meu histórico. Deixa eu ir para Emaús para ver se eu consigo apagar toda a história da minha vida. Então a ideia é, quando eu chegar lá, eu vou esquecer de tudo. Quando eu chegar lá, eu vou tirar toda a expectativa do meu coração. Quando eu chegar lá, eu vou deixar tudo para trás. Aí o texto vai dizer que antes deles chegarem, indo os dois andando e dizendo, você viu o que aconteceu? Cara, eu achava que era ele.
Eu vi o jeito que ele falava, eu tinha certeza que era ele. Eu vi o jeito que ele fazia o milagre, eu tinha certeza que era ele. Mas se fosse ele, não ia ter tanto embaraço. Vamos embora. Dois frustrados juntos. Aleluia. E o céu aparece no meio do caminho. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, porque o Senhor está dizendo: antes de alguém pisar na terra da desistência, eu cheguei para dizer que você não vai desistir de nada. Antes de alguém, eu não vou deixar você pisar em Emaús. Eu vou chegar primeiro para dizer para você que tudo está de pé. Presta atenção. Os dois andando, reclamando, murmurando, questionando. Gente, quero que você pense comigo. Olha a graça se manifestando nesse texto. Quero que você pense comigo. Jesus, antes de morrer, ele não falou só em Atos 1. Antes de morrer, ele falou: ficai em Jerusalém, para que se cumpra a promessa. Que promessa? A promessa do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém. Se Jesus mandou ficar, Pedro negou e ficou. João estava com medo e ficou. Os discípulos estavam apavorados, mas ficaram. Esses dois estão indo embora. A pergunta é: se quem fez, aleluia, do jeito que Jesus mandou, se quem fez do jeito que Jesus falou, ficou em Jerusalém, tem dois indo embora, com quem Jesus tem compromisso? Na lógica, obviamente que com quem ficou. Se ele mandou, eles estavam com medo tanto quanto os outros, mas ficaram. Quem ficou em Jerusalém estava igualzinho esses dois, decepcionado, frustrado, com medo, mas ficaram. Agora esses dois, com medo, decepcionados, tristes, foram embora. Aí na lógica a gente diz assim: não, Jesus vai se comprometer com quem ficou. Quem foi embora foi porque quis. A lógica diz isso, mas a graça diz outra coisa. É você falando assim: eu não quero pregar mais, e abre a Bíblia e os textos saltam aos seus olhos. É você dizendo assim: não vou cantar mais. Aí começa a cantar um louvor, já vai sentindo a presença de Deus em casa. É você dizendo: eu desisto desse casamento. Mas quando chega a madrugada, você está de joelho dizendo: Deus tem misericórdia. O Senhor está dizendo para alguém aqui: eu vi a oração que você fez dizendo: Deus, eu não quero. Deus, arranca do meu coração. Deus, tira de mim. Ele está dizendo: eu cheguei para dizer que em Emaús você não pisa, e que a minha graça vai se manifestar. Jesus aparece. Ai, quem fala que Deus não tem senso de humor não leu a Bíblia direito. Jesus aparece e diz assim: o que vocês estão falando? E o texto diz o seguinte: os olhos deles foram fechados para que não reconhecessem. É porque Jesus não queria máscara. Jesus queria que eles falassem exatamente o que eles estavam sentindo. Se eles vissem logo Jesus, ele fala: não, a gente estava andando aqui, mas era para ir para outro lugar. Não, a gente já ia voltar. Jesus queria sem máscara. Ele apareceu como um peregrino para dizer: o que foi que aconteceu? Aí eles estavam tão vulneráveis que começaram a desabafar com o desconhecido. Você já esteve numa prova tão grande, mas tão grande, que qualquer pessoa que pergunta: por que você está com essa cara triste? Ai, irmã, você não sabe. Começaram a desabafar com alguém que eles nem conheciam. Ah, você deve ser o único que não sabe. O nosso Senhor, que era profeta, que era homem, que era diante de Deus e do povo alguém confirmado, ele foi entregue, ele morreu. A gente pensava que era ele, que a gente tinha esperança que era ele, mas a gente viu que não era, por causa da sexta-feira no Calvário. Aí eles vão dizer uma coisa que me dá um negócio. Eles vão dizer assim: ah, é verdade. Presta atenção nisso que eu já vou encerrar.
É verdade. Algumas das mulheres no nosso meio nos disseram que foram no sepulcro. E a pedra estava removida, o lençol estava dobrado e ele não estava lá. Não. Sabe o que eles estão dizendo? As mulheres e os nossos companheiros já pregaram para nós que ele não está no sepulcro. Vou traduzir para a tua realidade. Nós já recebemos palavra que do jeito que estava não vai ficar. Eles estão dizendo assim, já vieram a nós e já disseram para nós que a questão está resolvida, mas como a gente não viu nada. Porque tem hora que você está numa prova tão grande, irmão, isso aqui não estava nada do jeito que eu ia pregar, mas Jesus é quem manda. Tem hora que você está numa prova tão grande, que nem o que a pregadora está falando não está fazendo efeito nenhum, que você não acredita, você não consegue. Por quê? Porque você não vê. Mas eu vim aqui para te lembrar de uma coisa: você não caminha segundo aquilo que você vê. O que é a fé? Quem pode relembrar o versículo de Hebreus? Ora, a fé. Firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. A fé comunica o que eu vejo? A fé comunica o que eu espero, o que eu sei de Deus. Eu sei que não tem nó que ele não possa desatar. Eu sei que não tem mar que ele não possa abrir. Eu sei que não tem causa que ele não possa resolver. Quem é o coração duro que ele não pode entrar e amolecer? Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Então eles estão dizendo assim, já pregaram para nós, mas como a gente não viu nada. Olha aqui, como Deus tem senso de humor. Aí Jesus vai andando com eles e Jesus vai pregar também. Jesus vai começar a lembrar eles tudo que as escrituras disseram a respeito dele. Que ele deveria padecer para entrar na glória. Que ele deveria padecer para cumprir o propósito para com a humanidade. E aí, presta atenção, eles chegam em Emaús. Quando eles estão se aproximando de Emaús, Jesus, o texto diz, Jesus faz como quem vai embora. Era Jesus dizer assim, vai me chamar não? Vai deixar eu ir? Eu estou passando, hein? Vai deixar eu passar e não vai agarrar em mim? Só que os olhos deles estavam fechados. E aí Jesus deu a oportunidade para eles revelarem o que de fato eles carregavam, e eu encerro. Jesus deu a eles a oportunidade deles revelarem tudo o que eles aprenderam com ele. Por quê? Porque até o presente momento é um estranho, é um estrangeiro, é um peregrino com quem eu desabafei. Só que agora a noite já está caindo e todo mundo sabe que a noite em Jerusalém, em qualquer lugar, é muito perigosa. Os saqueadores podem vir a qualquer momento. Eles estão vendo um estranho, um peregrino, um estrangeiro ir embora, e a compaixão se enche tanto no coração deles, ou melhor dizendo, o coração deles se enche tanto de compaixão que ele vai dizer, Senhor, não vai, fica conosco porque já é tarde. Isabela, não entendi ainda, vai entender. Porque eles andaram com um bom samaritano, que não olha se quem está no chão tem credencial ou não, que não olha se o que está no chão é um levita ou um sacerdote. Pode ser quem for, eu vou estender a minha mão. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão colocando para fora o que aprenderam. Meu Deus, eu vou encerrar agora. O homem que até então eu desconheci está indo embora. Aí parece que eu vejo assim, no texto não diz, mas nos permite imaginar. Parece que eu vejo, não vamos deixar ele embora não. Para onde que ele vai sozinho uma hora dessa? Manda ele ficar conosco. Onde cabe 2, cabe 3, não tem problema não. Onde come 2, come 3, não tem problema não. Senhor, não vai embora. Porque mesmo que você diga que não quer, está tão enraizado que as tuas atitudes,
Eles dizem que querem se afastar de Jerusalém, mas o comportamento é de quem é de Jerusalém. Eles dizem que querem se afastar da promessa, mas o comportamento é de quem carrega uma promessa. Eles dizem que querem se afastar daquela realidade, mas o comportamento é de quem realmente caminha naquela realidade. Então olha só, Senhor, não vai embora, já é tarde, fica conosco. Aí Jesus diz: eu vou ficar. Quando Jesus entra na casa, tem uma mesa. Aleluia. Eles sentam à mesa. E sabe o que Jesus vai fazer? Pega o pão. O último encontro com os discípulos foi aonde? Fazendo o quê? Vou ensinar para vocês, o último encontro. Vou ensinar para vocês o que é comunhão. É o meu corpo. Aí esses dois que pareciam estar mais perdidos do que nunca, agora estão sentados em uma mesa. O mestre, que eles ainda não sabem que é o mestre, está sentado com eles. Aí ele vai fazer um negócio, vai pegar o pão, Isabela, não entendi nada, vai entender. O pensamento foi de desistência. A jornada foi de desistência. O caminho foi de desistência. Mas o mestre chamou para a mesa, pegou o pão e disse: quis desistir, né? Mas eu tenho comunhão com você ainda. Você que pensou em abandonar, né? Peraí, eu tenho comunhão com você ainda. Você que estava falando para mim em oração que não queria saber de nada, né? Que ia chutar o balde, não é? O texto diz o seguinte: quando ele partiu o pão, os olhos dele se... E eu encerro, a gente ora. Quando Jesus terminou, partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles entenderam. Só Ele pode restaurar o que está quebrado. Só Ele para insistir comigo nisso aqui. Só Ele para me fazer acreditar no que eu não queria mais acreditar. Só Ele. Quando os olhos dele se abrem, Jesus desaparece. Por quê? Porque o recado foi dado. E agora? Tome uma atitude. Sabe o que o céu está dizendo para alguém? Eu preparei uma mesa. Te dei pão quentinho agora. Mas eu não vou te pegar pelo cabelo nem pelo braço. Escolhe o que você quer fazer. Vamos para o texto? Abre aí em Lucas 24. A gente leu até o 31. Olha o que o 33 diz. E na mesma hora, levantando-se, retornaram a Jerusalém. Isabela, o que é isso? É Deus dizendo: eu já dei a palavra. Agora você escolhe se vai continuar sentado em Emaús ou se vai levantar para viver a minha promessa.
Eu já dei a palavra, eu já parti o pão, já te sentei na mesa nessa noite. Quando você saiu de casa, você não imaginou que ia ter uma mesa aqui para você, mas eu preparei a mesa da nossa comunhão, da nossa amizade, do propósito que eu tenho na sua vida, daquilo que eu estabeleci com você. Você pode pegar na mão de alguém agora para a gente orar junto? Porque o céu está dizendo para alguém: já te dei pão, já te sentei na mesa, já te lembrei da comunhão, já te lembrei do propósito, e agora estou te dizendo: faça uma escolha. Ou você levanta e vem viver o que eu tenho para você, ou Emaús vai ser a tua nova casa. Mas o que Deus quer, o que Deus tem, o que Ele deseja fazer com você é: levanta, porque Jerusalém está te esperando. Levanta, porque Jerusalém te aguarda. Levanta, mesmo sem força, mesmo dizendo: Senhor, eu estou fraco, mesmo dizendo que não quer, você sabe que quer. Então levanta daí. Eu já te dei pão, eu já te lembrei do propósito, eu já dei o sinal, eu já eu já liberei a palavra. Ou você vive o propósito, ou vai morar para sempre em Emaús. Ou você levanta e Jerusalém te abraça, ou vai ficar para sempre em Emaús. O céu está dizendo para alguém, e se você puder, levante a mão dessa pessoa e comece a declarar para ela: Jerusalém está te esperando. Levanta dessa mesa hoje e toma uma decisão. Fala para ela: toma uma decisão, toma uma decisão. Ou você vai para Jerusalém, ou Emaús vai ser a tua casa. E Deus não tem Emaús para você, Deus tem Jerusalém de braços abertos, dizendo: vem viver, vem viver o novo, vem viver o novo, vem atravessar comigo. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer nessa noite, queremos te louvar e te bendizer pela tua bondosa, santa e poderosa palavra. Faça-nos regressar a Jerusalém hoje, faça-nos retornar ao lugar do nosso propósito hoje. Comece a orar por quem está perto de você. Você consegue fazer isso? Você consegue orar por quem está na mesa com você nessa noite? A Isabela, eu estou mais necessitada do que ela. Mas como foi com Jó? Ele orava pelos amigos e Deus mudava o seu cativeiro. Ele orava por quem precisava e Deus fazia algo novo. Comece a orar por essa pessoa. Comece a entregar a palavra de Deus para ela nessa noite, dizendo: Emaús não é o teu lugar. Emaús não é o teu lugar. Emaús não é o teu lugar. O céu tem novidade. O céu tem novidade. O céu tem novidade. Prega a palavra. Canta esse hino. Rebaia, candarábia. Sonha esse sonho. Derrebia da rassúria. Olha o que o Senhor está dizendo para alguém. Pegue essa caneta e assina logo esse contrato. Porque é de Jerusalém. É de Jerusalém. É de Jerusalém. É de Jerusalém. É de Jerusalém que você precisa. Emaús não tem nada mais para você. Emaús não é o teu lugar. Levanta daí. Levanta daí. Eremina Assuriandarai. Levanta de Calabana Assubri Cabarassuria. Emanchu Kelebadarabai. Desistir não é pra você. Kelebashuri. Desistir não é pra você. Levanta daí. Keleba. Amanchu Kelebarassuria. Desistir não é pra você. Levanta daí. Levanta daí. Ele tá te dando estratégia hoje. Levanta daí. Ele tá liberando. Queimando reva. Você entrou aqui dizendo: Deus, libera uma palavra, e Ele está liberando. Levanta e vai viver o seu propósito. Levanta e vai viver a história que eu escrevi para ele. Bacalabai. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, você que pode. Minará.
Ebaracandarabia subria. Você que é batizado em línguas, ora em línguas agora. Você que é batizado em línguas, não está autorizado a orar no seu idioma natural da terra. Ora no idioma do céu agora. Porque o idioma do céu a gente não manipula. Sai o que é verdade. Sai o que é verdade. Comece a orar agora. Comece a entregar para Ele os seus questionamentos agora. Comece a entregar para Ele a tua dúvida agora. Comece a falar para Ele dessa depressão agora. Comece a falar para Ele desse medo agora. Comece a falar para Ele dessa insegurança agora. Enquanto você fala tem pão. Enquanto você fala tem mesa. Enquanto você fala tem direção. Tem direção. Tem direção. Tem direção. Tem direção. Tem direção. Tem discernimento. Eu vou devolver o microfone. Mas você vai dar um abraço de Deus em alguém agora. Isabela, não gosto dessas coisas, então não venha para a Assembleia de Deus, porque na Assembleia de Deus é assim. A gente abraça, a gente ora, a gente chora junto, mas no dia da vitória a gente também comemora junto. A gente também senta na mesa, dá um abraço de Deus para alguém, em alguém agora, e fala para essa pessoa: nós vamos viver o nosso propósito. Nós vamos viver o que o céu determinou para nós. Nós vamos viver, e não tem diabo que vai impedir. Não tem Satanás que vai entrar na frente. Não tem Emaús que vai me prender. As algemas de Emaús estão caindo agora na vida de alguém. As algemas de Emaús estão soltando. Solta agora. Solta agora a vida dela. Solta agora os projetos dele. Está caindo. Está caindo. Está caindo todo decreto contrário. Levanta, Jerusalém te espera. Levanta, Jerusalém te espera. Em Jerusalém você vive o extraordinário. Em Jerusalém você vive algo poderoso. Abraça essa pessoa e fala: vamos viver o nosso propósito.